E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai dar início ao resumo do capítulo 18 da Era dos Extremos, o capítulo que fala sobre a evolução da ciência no século XX, gente. O que acontece? Durante o próprio século XX, a ciência ela cresceu como nunca tinha crescido antes, né? Ela ganhou milhões de pesquisadores também, investimentos gigantes, né? Principalmente nos países ricos, né? Referencialmente os Estados Unidos, né? Também a União Soviética e superpotências, né? Essas descobertas científicas, elas transformaram o mundo, assim, com tecnologias que mudaram o dia a dia das pessoas em todos os aspectos, né? Computadores, né? O uso do laser, que era utópico, né? E tudo mais, né? Só que ao mesmo tempo deixaram a ciência cada vez mais distante da compreensão popular, né? Apesar da admiração pelo progresso, tinha também, né, muito medo, muita desconfiança, principalmente por causa de quê? Das bombas nucleares. Lembra que a gente está vivendo o recorte da Guerra Fria, né? Das crises ambientais também e dos usos políticos da ciência para os regimes mais autoritários, né? A física e a biologia evoluíram pra caramba o conhecimento humano, só que eles também levantaram alguns dilemas éticos e também sociais, gente, sobre até onde o ser humano deveria ir nas suas descobertas, né? E a gente vai desmiuçar esses assuntos aqui e ver também mais coisa dinâmica aqui no canal. É muito simples, o resumo vai ficar na tela, tá aqui no meu notebook, e eu vou trabalhar esse resumo com vocês, beleza? Caso vocês tenham interesse nas demais obras, né, dessa coleção do Hobsbawm das Eras, tem playlists aqui no canal, tá tudo dividinho por capítulos e partes, é só dar um confere lá, pessoal. Bom, apresentações feitas, vamos embora pro nosso conteúdo, que falta pouco pro livro acabar. Seguinte, galera, vamos lá. Século XX, a ciência ela virou praticamente um motor do mundo, né? Cada vez mais países eles passaram a depender mais das ciências naturais. Ciências naturais como física, química, biologia e afins. Isso aí trouxe um crescimento assim gigante no número de cientistas e também no dinheiro que era investido nessas áreas, gente. No começo do século tinha assim pouca gente trabalhando com ciência. Já nos anos 80, 1980, esse número explodiu para cerca de 5 milhões de pesquisadores. Isso era um número assim muito gigantesco, né? Por causa da expressão das universidades e também da necessidade de ter estudos avançados, né? Como por exemplo doutorados e tudo mais, né? Para as pessoas poderem trabalhar nessas áreas. Acabou se tornando uma espécie de pré-requisito. Logo, o número de cientistas cresceu bastante. Só que esse crescimento, gente, ele não foi assim igual para todo mundo. A maior parte da produção científica ficou concentrada sim nos países ricos, especialmente onde? Fala para mim. Estados Unidos. Eles se tornaram o grande centro da ciência moderna, em parte porque eles receberam muitos cientistas que inclusive fugiram da Europa por causa das guerras, das crises e tudo mais. Ao mesmo tempo, gente, quanto mais a ciência crescia e se especializava, mais ela também ficava distante das pessoas comuns, né? E até mesmo de outros cientistas que não fossem daquelas áreas específicas de estudo. Ou seja, a ciência ela virou uma parada super importante, só que ela também ficou mais complicada e menos acessível para a maioria das pessoas. Assim, a ciência ela virou cada vez mais global, por assim dizer, né? Cientistas da Ásia, né, também de vários outros países fora da Europa e dos Estados Unidos começaram a ganhar mais destaque, né, quebrando aquela ideia de que só os europeus, né, e os estadunidenses eram a referência na ciência. Mas, gente, mesmo assim, com essa abertura, ainda existia, né? Na verdade, existe, né? Uma desigualdade muito grande. Os países ricos eles continuavam com mais dinheiro, mais laboratórios, melhores oportunidades e tudo mais, em comparação aos demais. Por isso, muitos cientistas do que era chamado sul global, dá uma olhada, né? Eles acabavam se mudando, né, para esses países desenvolvidos para conseguir trabalhar em melhores condições, desenvolver melhor os seus projetos.
Ao mesmo tempo, gente, a tecnologia ela também avançou muito rápido graças às descobertas científicas, né? Isso acabou mexendo com a vida basicamente toda, né? Agricultura, medicina, comunicação, entretenimento, inúmeros segmentos, né? E esses avanços eles ajudaram países aqui, ó, exemplo, como a Índia, a Indonésia, né, a lidar melhor, gente, com problemas ligados a crescimento populacional. Legal dar uma olhada mais a fundo nessa questão. Só que nisso aí tem um detalhe. A ciência, ela ficou muito complexa, muito especializada, né? A maioria das pessoas, acabei de falar, ela não conseguia, as pessoas não conseguiam entender direito as novas descobertas, né? E às vezes, gente, nem mesmo os próprios cientistas das outras áreas. Eu tô falando de novo para reforçar isso, porque foi assim, a ciência ao mesmo tempo que ela evoluiu muito, ela foi se tornando cada vez mais um segmento para especialistas. As descobertas não eram práticas, né? E esse isolamento da ciência, ela começou a depender de coisas muito específicas. Se liga só. Equipamentos caros, laboratórios assim, com bastante tecnologia, grupos de especialistas, né, que falavam essa linguagem difícil da ciência, né? Isso fez com que muitas descobertas importantes, gente, elas não fossem entendidas de imediato pela gente como a gente, pelo público comum. Por exemplo, quando eles descobriram a fusão nuclear ou a estrutura do DNA. Isso ficou um bom tempo somente restrito aos próprios cientistas da área, né? Mesmo ideias que hoje parecem assim super revolucionárias, como os trabalhos de Alan Turing, é legal dar uma conferida, né? Ou também a famosa dupla hélice. Eles demoraram para ser valorizados, né, fora das universidades, né? Então, assim, mesmo que o século XX seja lembrado como um século da ciência, o século da ciência, né, e também da tecnologia, a relação entre a ciência e a sociedade não foi tão direta, né? A ciência avançou bastante, só que esses avanços nem sempre chegaram, né, rápido ao cotidiano das pessoas. A ciência do século XX, gente, ela avançou tão rápido, mas tão rápido, que quase sem perceber, novas descobertas viraram tecnologias que mudaram completamente o dia a dia das pessoas, né? Por exemplo, em 1948 foram criados os transistores, gente. Eles nasceram dos estudos sobre como funcionam os materiais no nível mais microscópico, né? Eles são assim a base de praticamente todos os aparelhos eletrônicos que a gente usa hoje. Depois de 1960 surgiram os lasers, né? Eles vieram assim de pesquisas sobre moléculas, né? E logo estavam inseridos em tudo, né? Desde leitores de mídia, né? Leitor de CD, tinha o laserzinho, né? Até aparelhos médicos, né? Hoje mesmo a gente vê cirurgias a laser. E o mais impressionante, gente, foi a velocidade que essas novidades saíram dos laboratórios e entraram na vida das pessoas, gente. Esse recorte aí, às vezes até em menos de 20 anos, cara. E assim, é muito rápido mesmo, né? E o mesmo aconteceu com as técnicas de DNA recombinante, né? Que viraram assim a base da biotecnologia moderna, né? Por trás dessa corrida científica bastante acelerada, tinha um fator muito importante, pessoal. Os governos, eles investiam pesado em ciência por causa de, anotem, disputas militares e interesses nacionais. Vamos lembrar, Guerra Fria, contexto de Guerra Fria, né? Especialmente depois da Segunda Guerra. A tecnologia ela ficou tão avançada, gente, que hoje muita coisa funciona de um jeito bastante fácil, bastante prático, né? Mesmo que assim, por trás dessa praticidade tem assim um monte de coisas complicadas de a gente entender, né? Por exemplo, não precisa entender nada sobre engenharia para poder usar uma caixa de supermercado automática. A gente chega e usa, só que tem todo um rolê por trás disso, né? E é só pensar assim, eu passo o produto e ponto. Ele tá feito, né? E esse tipo de facilidade, gente, mostrou como que a ciência ela realmente entrou no nosso dia a dia, né? Quase como uma parada assim sagrada de tão presente, de tão importante, transportando para os dias de hoje, cara. Se não fossem essas evoluções,
a gente não estava aqui tendo essa troca, né? E isso também, faria o termo sagrado, ele acontece até em espaços religiosos, gente. O Vaticano, por exemplo, ele usa satélites para poder fazer alguns monitoramentos, né? E no Irã revolucionário, muita gente, elas usavam fita cassete para poder espalhar as mensagens religiosas, ou seja, até a fé acabou ficando influenciada pelo avanço da tecnologia, né? A ciência, ela realmente virou parte de tudo, né? De um jeito tão natural que aconteceu sem a gente perceber e atacando diversos segmentos da nossa vida. Século XX, galera, sim, ele foi marcado por uma relação de ambiguidade com a ciência, né? Ele oscilava muito entre a admiração e a desconfiança. De um lado, assim, todo mundo curtia os benefícios, né? Acabei de falar, pô, religiões, ideologias, políticas, mercado, ninguém reclamava quando a ciência trazia uma parada útil. Só que também existia assim, um certo medo, né? Uma certa desconfiança por trás dessa empolgação. Será que assim, tanta tecnologia é realmente boa? Era a pergunta que muitos se faziam, né? Será que isso pode sair do controle? E esse sentimento, ele apareceu muito na cultura, especialmente onde? Na ficção científica, né? O gênero começou ali pro final do século XIX e ele foi crescendo bastante, né? A ficção científica, ela não falava só de naves espaciais e de monstros, né? Ela começou, assim, a imaginar o lado sombrio desse progresso, né? Máquinas que dominavam os humanos, tecnologias que mudam a vida das pessoas no geral para pior, né? E futuros muito assustadores, né? Essas histórias, assim, lá no fundo, elas serviam para poder fazer todo mundo refletir, gente, uma ideia. Até onde a ciência, ela realmente ajuda. E quando ela começa a virar um problema. Era uma maneira, assim, de explorar, né, os medos das pessoas que vinha junto, né, com todo esse progresso que era muito rápido. Isso aconteceu porque muita coisa científica era difícil de se entender, né? Falei isso algumas vezes, né? E ao mesmo tempo, assim, traziam resultados que ninguém sabia exatamente onde que iam dar esses resultados, onde que isso ia parar. Tanto na prática, quanto, gente, na moral. Pois é, na moral. As pessoas, assim, tinham medo de que a ciência deixasse o indivíduo mais fraco, né? Que ela desafiasse as autoridades antigas. O que são essas autoridades antigas? Religião, família, as tradições, né? E até mesmo mexesse demais com a ordem natural das coisas, né? Então, para muita gente, a ciência, ela começou a parecer realmente perigosa. E não era só o público comum que pensava assim. Até mesmo alguns cientistas, às vezes, eles tinham dúvidas sobre os rumos, né? Onde tudo tava levando. Né? A dúvida que eu falei, onde que isso ia parar. Mas o que pegou mesmo, gente, foram as reações populares. Uma galera começou a acreditar em explicações alternativas fora da ciência oficial. Sim, um exemplo clássico disso foi um boom que teve no interesse por OVNIs depois da Segunda Guerra, né? E isso queria dizer o quê, cara? Que de fato, assim, havia crescido uma rejeição à ciência dominante, né? Que passou a ser vista por muita gente como uma parada estranha, né? E aí vieram os nossos queridos colegas, né? Do chapéu de alumínio, né? As teorias de conspiração. Galera, regimes autoritários como o nazismo, né? Até mesmo o stalinismo, eles pioraram bastante a relação das pessoas com a ciência porque eles usaram a ciência de um jeito totalmente distorcido, né? Somente para poder servir as suas próprias ideias, né? Mesmo assim, usando tecnologia avançada, galera, esses governos, eles rejeitavam, assim, parte da ciência que não combinava com a crença deles. Caso dos nazistas, eles, assim, discriminavam até mesmo cientistas judeus e acabaram expulsando, né? Ou até mesmo ignorando muita gente brilhante, né? Isso, inclusive, fez com que a Alemanha perdesse a liderança que tinha, né? Em várias áreas científicas. Já na União Soviética do Stalin,
Eles, assim, apoiaram pseudociências, gente, como, por exemplo, as teorias de Lysenko. É legal dar uma olhada, que iam contra a genética verdadeira, né? Isso acabou atrasando muito a ciência lá na União Soviética. Na segunda metade do século XX, a galera começou a olhar para a ciência com um certo medo, né? Por quê? Porque ficou claro que ela podia criar coisas incríveis, mas também podia gerar desastres gigantes. Um exemplo que a gente tem disso, a bomba nuclear, pessoal. Muito triste. E assim, até os próprios cientistas eles começaram a se perguntar, será que a gente está realmente conseguindo controlar tudo que a gente está inventando? No começo do século era o contrário, né? O clima era de muito otimismo, a maioria acreditava que a ciência ia resolver tudo, né? Mesmo nos tempos de crise, né? Só que lá para os anos 70, isso aí mudou, cara. O jogo virou. Com tantos problemas ambientais começaram a surgir com mais seriedade e as incertezas sobre o futuro, essa mesma ciência deixou de ser vista como uma força de progresso. Ela passou a ser enxergada também como um risco para a própria sobrevivência da humanidade. Né? E esse sentimento, sim, ele mostrava, né, um mal-estar geral no mundo, como se todo mundo tivesse com medo do que viria pela frente, todo mundo tivesse medo do que poderia acontecer por conta do avanço das ciências. Antes de prosseguir, galera, só falar para vocês que agora a gente vai entrar na parte 2 do resumo. Essa é uma parte que fala muito sobre algumas teorias científicas. Eu tentei simplificar a linguagem o máximo possível pro resumo, mas agora eu vou falar sobre algumas coisas que eu não tenho domínio. Então, vou apenas... Não digo que eu vou ler o resumo, né? Vou tentar continuar trabalhando da mesma forma com vocês, só que agora eu tô totalmente pela escrita do Hobsbawm. Se por acaso ficar difícil de compreender, dá um pause, dá uma lida, sabe? Volta o vídeo, porque são teorias que são importantes. Continuando falando sobre a virada da ciência no século XX, gente. Antes, os cientistas eles dependiam muito de fazer experimentos diretos para poder descobrir as coisas. Só que com o passar do tempo, as pesquisas passaram a usar muito mais teoria, ou seja, os cientistas começaram a prever e a entender os fenômenos, fazendo cálculos e criando modelos antes de botar tudo em prática. Né? Isso só foi possível porque novas tecnologias elas começaram a aparecer. O microscópio eletrônico, né, que foi criado em 1937, ele permitiu assim, enxergar coisas realmente minúsculas, né, no nível das moléculas. Já o radiotelescópio de 57, 30 anos depois, 30 não, 20, sou de humanas, vale errar um cálculo por dia. Prosseguindo, ele abriu uma janela realmente gigantesca para poder observar o universo, né? Captar ondas de rádio vindas do espaço, inclusive, né? E com essas ferramentas, gente, os cientistas do laboratório e os teóricos, eles passaram a trabalhar mais em conjunto, né? E a física foi onde isso mais aconteceu, né? Teorias como a de que o universo está se expandindo, né? E a descoberta também da radiação cósmica, elas mudaram completamente a forma de como nós podíamos entender o universo, o cosmos. A física, sim, ela sempre foi vista como a base sólida das ciências, especialmente depois do Newton, né, que parecia ter explicado tudo com suas leis. É legal dar uma olhada nas leis de Newton. Só que assim, no começo do século XX, várias descobertas elas começaram a balançar essas até então certezas das leis de Newton. Chegou o Einstein com a teoria da relatividade. Mostrou assim que as coisas como o espaço e o tempo não eram tão rígidas, tão fixas quanto se pensava. Né? Ao mesmo tempo, o estudo dos átomos ele começou assim, a revelar um mundo onde as regras da física clássica simplesmente não funcionavam, gente.
O modelo de Bohr, legal e importante dar uma olhada do que se trata, por exemplo. E ajudava a explicar como que os átomos se comportavam. Só que assim, ao mesmo tempo ele quebrava vários princípios que a mecânica clássica considerava assim, basicamente princípios irrefutáveis, né, sagrados. E a grande virada veio, gente, com o princípio da incerteza do Heisenberg de 1927. Bem legal, por sinal. Ele, sim, no resumo muito resumido, basicamente diz que o mundo das partículas, né? Assim, só de você tentar observar alguma partícula, alguma coisa, você já muda o que está acontecendo. Ou seja, não dá para saber tudo com precisão absoluta, né? Como se acreditavam antes. Cara, é uma teoria assim muito louca, só que você lendo faz bastante sentido, né? E isso tudo não significava que a nova física ela não funcionava. Na verdade, assim, ela estava tendo excelentes resultados, só que ela mostrava meio que o universo quântico ele é bem diferente do mundo normal, em que a física clássica estava já assentada, né? Assentava não, assentada. Assim nasceu, gente, uma nova física cheia de paradoxos, cheia de incertezas, né? E isso, consequentemente, obrigou os cientistas a repensar tudo que eles achavam que já estava certo. Tudo que eles achavam que já estava resolvido. A mecânica quântica, gente, ela foi criada mais ou menos entre 1924 a 27 e apareceu para resolver assim, vários problemas que a física clássica não conseguia explicar. Em vez de imaginar partículas como bolinhas, né, com posição e velocidades bem definidas, a mecânica quântica ela passou a descrever essas partículas como estados quânticos, né, que são basicamente padrões de vibração super pequenininhos. E esses padrões eles funcionam como uma espécie de impressão digital das partículas. Né? Com eles, os cientistas eles conseguem calcular com muita precisão, gente, como que os átomos e as moléculas vão se comportar, mesmo antes deles verem isso, né, com os próprios olhos na prática. Né? Teve aqui um exemplo famoso que foi o do plutônio. Os físicos eles assim previram as propriedades do plutônio usando apenas esses cálculos quânticos, né, antes de observar o elemento de fato, né? E também teve uma parada muito curiosa, né? Esses padrões quânticos, eles são bastante estáveis, né? São confiáveis, que eles acabam sendo a base de várias coisas do mundo natural, inclusive dos processos da própria vida, segundo Robson. Como eu falei lá um pouquinho de tempo atrás, a maioria dessas coisas eu não entendo. Eu não domino. Só apenas estou tentando transcrever o que foi descrito no capítulo do livro numa linguagem assim, maneira para a gente poder trocar ideia e de fácil entendimento, gente. Continuando, pelo menos tentando continuar, essa mecânica quântica, ela ajuda a mostrar como tudo funciona, né? Do funcionamento dos átomos até a reprodução das formas de vida. A física ela passou por uma revolução tão grande, gente, que até as certezas mais básicas começaram a se transformar em certezas. Em 28, o físico Paul Dirac, ou Dirac, não sei como é a pronúncia, ele sugeriu uma parada que parecia assim loucura na época, né? A ideia de antimatéria. Esse vídeo aqui eu tô falando de várias paradas esquisitas. O Paul ele mostrou que os elétrons eles podiam assim ter energia negativa, gente. Algo assim totalmente contra o senso comum, né? Mesmo assim nomes gigantes como o próprio Einstein, gente, tentaram salvar algumas ideias clássicas onde tudo tinha causa e efeito bem definidos. Mas a nova física, gente, não rolava desse jeito, né? Em vez dessas certezas, ela trabalhava com probabilidade, né? E isso deixou, sim, muita gente desconfortável. Nova física, probabilidade. A crise nas bases da física e também da matemática apareceu quando o Kurt Gödel
mostrou uma coisa bastante chocante, gente. Ele mostrou que nenhum sistema de regras, né, os axiomas, conseguem provar sozinhos que eles mesmos são totalmente seguros, totalmente coerentes. Nenhum sistema é totalmente seguro e coerente. Em outras palavras, sempre vai faltar alguma peça, gente. Você precisa, sim, de algo de fora para poder garantir que tudo funcione direitinho, que tudo faça sentido. Isso deixou, sim, muitos cientistas desconfiados da ideia de que até mesmo a matemática, gente, e o universo seriam 100% perfeitos, seriam 100% fechadinhos, né? Já na física atômica, o problema ele foi parecido, só que de um outro jeito, gente. No começo, os cientistas achavam que o átomo era uma parada bem simples, né? Elétrons, prótons, nêutrons e... ok. Só que com o passar do tempo foram aparecendo um monte de partículas novas, né? Além da descoberta de forças diferentes dentro do núcleo, como uma força forte e a força fraca, né? De repente, assim, aquele modelinho simples do átomo virou um outro modelo muito mais complexo, né? Mesmo assim, os cientistas eles nunca desistiram de procurar uma explicação, por incrível que pareça que eu vou dizer, uma explicação simples para tudo. Nunca desistiram de procurar simplificação para tudo. Só que era uma parada muito paradoxal, porque todas as regras que eles tinham como certeza estavam sendo quebradas, né? O Einstein, por exemplo, ele passou anos tentando criar uma teoria que unificasse todas as forças da natureza, mas nem mesmo o Einstein conseguiu. Depois dele, na segunda metade do século XX, a física de partículas ela avançou pra caramba e tentou organizar essa coisa toda de partículas e forças, né, sempre correndo atrás de uma solução unificada. Sem sucesso. E mesmo quando o universo assim, ele se mostrou muito mais complicado do que parecia, gente, a ciência ela continuou buscando simplicidade no meio da complexidade. Gente, também no meio disso tudo apareceu uma outra teoria que foi a teoria do caos, que surgiu mostrando que mesmo quando algo funciona de forma determinada, ou seja, ele segue regras, o resultado final ele pode ser completamente imprevisível. É tipo assim, quando a gente empurra uma bolinha no labirinto, a gente sabe que ela vai seguir as paredes, né, e vai descer, né? Só que qualquer desvio pode mudar completamente o caminho, né? Não sei se esse paralelo deu para explicar direitinho. A ideia central, pessoal, é que assim, pequenas diferenças no começo podem gerar resultados completamente diferentes no final. Isso não vale só para os fenômenos da natureza, né? Mas também para a história, para a política, economia, né? Para as sociedades e etc. Ou seja, olhando para trás, tudo parece fazer sentido, mas se as condições iniciais tivessem mudado, nem que seja só um pouquinho, né, o desfecho poderia ter sido completamente diferente. Essa é a base da teoria do caos. E essa visão, gente, ele ajudou a mostrar que o mundo, assim, na verdade era muito mais imprevisível do que a galera imaginava, especialmente quando a gente fala de como os países evoluem em todos os sentidos, crises surgem, né, movimentos sociais se formam e tudo mais. Eu sei que ficou bastante confuso, mas faz um esforcinho, eu acho que dá para entender. Continuando. Nos anos 1920, os cientistas eles descobriram uma parada que deixou todo mundo de queixo caído. Né? O universo ele não estava parado, ele não era estático, ele simplesmente estava se expandindo. Essa foi a descoberta dos cientistas, né? Ficando assim cada vez maior. Isso já tinha sido sugerido pela teoria da relatividade, do Einstein, inclusive, mas quem realmente confirmou, gente, anota, foi o astrônomo americano Edwin Hubble, em 1929, gente. Essa descoberta, assim, ela foi tão importante que ela acabou dando origem a uma nova ciência, que foi a cosmologia, que é a parte da ciência que estuda, né, o universo como um todo. E não foi só os cientistas que ficaram interessados nessa nova descoberta, não, né? A galera comum, a gente como a gente, também ficou muito curiosa de como essa história de universo crescendo podia ser verdade.
Até então, a ciência via o universo, né, como uma parada fixa, né, fixa e eterna. Agora, com essa visão de um universo em movimento, mais coisa ainda mudou. O problema é que, assim, diferente dos experimentos comuns, a galera não consegue repetir o começo do universo para poder testar. Isso sim deixou os cientistas, né, tanto os cientistas quanto a galera comum, muito curiosos e muito confusos e com bastantes incertezas na época. Né? Descobrir que o universo está se expandindo virou basicamente tudo de cabeça para baixo, né? Mas também assim abriu uma nova maneira de pensar sobre onde a gente está, onde a gente vive e para onde nós iremos. Nesse período, a galera da ciência já estava percebendo que o mundo estava entrando numa crise geral. Né? Isso não era somente na política, na economia. Né? Até a ciência sentia o impacto, né, desse clima bastante tenso. Em 33, por exemplo, Max Planck, ele comentou que parecia que a gente estava vivendo um momento decisivo em que os valores mais básicos da civilização estavam sendo colocados em dúvida, estavam sendo colocados em xeque. Mesmo assim, gente, muitos cientistas continuaram otimistas, né? O físico Rutherford, por exemplo, ele achava que a ciência estava vivendo uma fase incrível, cheia de descobertas novas surgindo a todo tempo. A comunidade científica ainda era pequena, né? Mas estava passando por uma transformação nunca vista antes. Né? Quem trabalhava em áreas como física nuclear, né, e cristalografia, via um mundo de novas possibilidades e conseguia reconhecer bastante o progresso. Ou seja, o mundo ele realmente estava em crise. Mais uma vez, o recorte, depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Só que ao mesmo tempo, gente, a criança, não sei de onde me veio criança, a ciência estava crescendo radicalmente. Com a crise mundial e o crescimento também do fascismo, gente, muita gente da ciência começou a se envolver mais com política. Eles acreditavam que a ciência podia sim ajudar a resolver vários problemas sociais e também políticos da época. Na Segunda Guerra, gente, isso ficou mais forte. Vários cientistas foram trabalhar diretamente para o esforço de guerra. E muitos acabaram participando da criação da bomba atômica, né, que foi onde culminou. Esse momento, gente, foi considerado o auge da ciência politizada. Guarda isso que é importante. Quando o governo ele começou a bancar e também a organizar pesquisas científicas de forma mais pesada. Né? Depois da guerra, o investimento na ciência aumentou mais, né? Principalmente nos Estados Unidos. O governo ele começou a se apagar grande parte das pesquisas básicas, né? E isso fez crescer muito o número de cientistas e também engenheiros que começaram a trabalhar nessa área. Pessoal, por aqui a gente fecha a primeira parte do capítulo 18 da Era dos Extremos. Próximo vídeo, segunda parte para fechar o capítulo 18. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando, para quem está querendo estudar. Como isso aqui se trata de um resumo, e o resumo de um assunto, para mim, bastante complexo, né? Se eu deixei passar alguma coisa, se alguma coisa ficou mal explicada, comenta aí, que é importante. Se tiver alguma leitura complementar, deixa aí que eu dou uma lida, faço um resumo e a gente troca uma ideia. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, falou, bons estudos. Fui.